Meus irmãos, vamos refletir um pouco sobre o perdão. Vamos refletir também por que o perdão é tão difícil para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, nos fala sobre o perdão. E lá diz que perdoai para que Deus vos perdoe. E no item 1 a 5 também nos diz: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofende, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 14 a 15. Mesmo sabendo de tudo isso, nós ainda sentimos muita dificuldade. Então, nós sempre desejamos saber por que perdoar para nós é sempre tão difícil. Meus irmãos, realmente é difícil para nós perdoarmos. Por quê? Sempre ouvimos dizer que perdoar é esquecer o mal que nos foi feito. Esta, na realidade, é uma visão teológica. Na verdade, meus irmãos, perdoar é a não devolução do mal que alguém nos fez. Perdoar é também não conservar a ideia perturbadora, porque se ficarmos vitalizando, vivenciando pelo pensamento o momento que o fato ocorreu, o momento infeliz, nós nos perturbamos. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nos ensinou dizendo: devemos fazer ao próximo o que desejamos que o próximo nos faça. Se não desejamos ser ferido, que então não feramos ninguém. Se alguém nos feriu, não lhe devolvamos o mal que nos fez. Todos, sem exceção, claro que tirando a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, que nunca se magoa com as nossas atitudes, todos nós somos muito sensíveis à gentileza, à bondade, como também somos sensíveis à aspereza, à ingratidão, à rudeza, à rebeldia. Então, a conclusão é que perdoar, meus irmãos, é respeitar o direito do outro ser o que ele quer ser. E concedermos a nós mesmos o direito de sermos o que queremos ser. Claro, meus irmãos, que se percebermos que ainda temos hábitos viciosos, estamos ainda fazendo mal, temos o dever de nos modificarmos para melhor. Mas nunca impor ao outro que ele se modifique, porque as nossas palavras serão sempre propostas, diretrizes pedagógicas para o bem, que o outro, se não tiver em sintonia com o bem, o bom e o belo, não irá aceitar essa nossa proposta de ser melhor. Se desejamos ser felizes, meus irmãos, nunca, mas nunca mesmo, revidamos o mal com o mal. Procuremos retribuir o mal que nos fazem com o bem. Mesmo quando alguém nos calunia, nós devemos dar ao outro o direito de ser o caluniador. Porque, meus irmãos, ele sabe que é um caluniador. Nós é que não podemos nos permitir ser igual a ele, descer até o nível dele. Porque a raiva, meus irmãos, nos faz mal. E se acolhermos a raiva, significa que a pessoa que nos caluniou está nos manipulando. E nós não devemos deixar que ninguém nos manipule. A pessoa que magoa é uma pessoa que está doente. Nós não devemos permitir que um doente, um desequilibrado, nos dirija, nos manipule. Agora, se acolhermos a mágoa em nosso coração, infelizmente, nós também estamos doentes. Não estamos sendo uma pessoa saudável. Nós devemos olhar quem nos feriu como terapeuta, ver uma pessoa que o procura em seu consultório. Ele vê apenas como um doente.
Por isso, não o censura, não o castiga, nem o critica, porque a pessoa está doente. A nós cabe o dever de procurarmos sermos saudáveis. Meus irmãos, se já temos uma visão diferente da vida e desejamos que a outra pessoa veja esse lado da vida, esse é um desejo até nobre nosso, mas não podemos esperar que a pessoa aceite, acate esse lado da vida que já vemos só porque desejamos. Temos que reconhecer que esta pessoa está em outro nível de evolução e nós devemos permitir que o outro seja inferior se ele deseja ser. Podemos nos permitir também ser inferior, mas não tanto quanto a pessoa que nos caluniou, que está doente. Se analisarmos, veremos que a nossa situação de caluniado é muito mais simpática do que a do outro, que é o caluniador. Porque sabemos que ele falou uma mentira. Não somos realmente o que ele falou. E o pior, meus irmãos, é que ele sabe que ele é um mentiroso, um caluniador. Nós somos a vítima e ele sabe que ele é o nosso algoz. Então, o problema, meus irmãos, é de consciência dele. Não devemos devolver o mal e sim perdoar, porque senão o problema passa a ser nosso. Agora, perdoar realmente não é esquecer o mal que nos fizeram. Esquecer é outra coisa. O perdão não é o total esquecimento do fato, porque, meus irmãos, nós não fomos criados para esquecer. Perdoar, em primeiro lugar, é não devolver o mal, e isso depende de nós. Em segundo lugar, porque esquecer não depende de nós, depende da nossa memória. Quantas coisas desejamos esquecer e simplesmente não esquecemos? E a gente fica imaginando, por que não esquecemos? Porque tudo que nos ocorre, meus irmãos, fica impressos em células específicas do nosso cérebro perispiritual, do nosso corpo sutil, do nosso corpo espiritual. O perispírito, que é o nosso corpo sutil e espiritual, ele reveste o espírito que somos. Nunca pensar que perdoar é esquecer o mal que nos fizeram, porque não vamos esquecer. Perdoar é simplesmente não devolver o mal que nos fizeram. Uma coisa importante, meus irmãos, é também não negarmos que ficamos com raiva com o que nos fizeram. Isso, meus irmãos, é fisiológico. Quando alguém nos fala uma grosseria, pelo nível evolutivo que ainda estamos, temos um choque e o sentimento vem. Isso é uma reação automática do nosso corpo físico. Qualquer emoção faz com que o nosso corpo produza enzimas e a envia à nossa corrente sanguínea. Aí temos um choque e vem o sentimento, raiva, mágoa, tristeza, e etc. Tem outros sentimentos. Isso, meus irmãos, é fisiológico, não depende de nós. Agora, conservar a raiva, a mágoa pelo que alguém nos fez, isso gerará em nós um transtorno psicológico, pois estamos nos colocando na condição de masoquista. Aquelas pessoas que gostam de sofrer. Nós sentimos felizes quando alguém chega e nos fala: coitado de você, está sofrendo tanto com o que fizeram com você. Meus irmãos, aí nós estamos sendo masoquistas. Só uma coisa, meus irmãos, é que a pessoa que chega e nos fala isso, ela não está sendo verdadeiramente e com pena de nós. Tanto que depois ela vai embora. E nós ficamos carregados de lixo mental. Nós nos colocamos aí na condição de vítima. E isso nos prende ao fato ocorrido e não evoluímos.
fazendo-nos ficar estacionados na retaguarda. Não evoluirmos, meus irmãos, é não chegar à destinação final que Deus traçou para nós, que é de sermos felizes, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos. E se ficarmos martelando em nossa mente, mas aquela pessoa não podia ter feito isso comigo, meus irmãos, vamos refletir. Ela podia sim, tanto que fez. E o problema, meus irmãos, é dele, não é nosso. Quem mata, quem rouba ou calunia é um criminoso, nós sabemos. Podemos ter certeza, meus irmãos, que o que ele nos fez irá fazer a outras pessoas, até que um dia poderá para a cadeia. Na verdade, meus irmãos, essa pessoa já está encarcerada em sua própria consciência, onde está inscritas as leis de Deus. O maior problema nosso, meus irmãos, é a forma com que recebemos o que nos fazem. E essa forma será sempre de acordo com o que estamos sentindo no momento. Por exemplo, se eu estou de bom humor e alguém me fala uma bobagem, podemos até sorrir e dizer, não é que ela tem razão. Mas se estamos de mau humor e alguém nos olha, perguntamos logo, o que foi? Perdeu alguma coisa? Então, meus irmãos, o que nós percebemos? Que tudo depende de como estamos, e aí será a forma com que receberemos, com que nos faz. Nesse sentido, tem uma história que eu ouvi de Divaldo Pereira Franco, de uma dama da sociedade, de nome Maria Modesto Cravo, da cidade de Uberaba. Ela era médium e atendia os irmãos necessitados através do venerando espírito Eurípides Barçanufo, sem nenhuma pretensão, isso há mais ou menos nos anos 30 para 40. Essa dama da sociedade, na época, passou a ter umas manifestações estranhas, pois todas as vezes que ela tocava um objeto metálico, ela tomava um choque e caía. Levada pelos familiares ao Dr. Inácio Ferreira, um psiquiatra espírita, ele detectou que era um fenômeno paranormal. Depois de hipnotizá-la suavemente, ela fez um transe profundo e Eurípides Barçanufo, o apóstolo do sacramento, começou a falar com o doutor Inácio. Então, tratava-se da mediunidade, da esterilização fluídica e magnética, e que precisava de competente educação. Maria Modesto Cravo era uma senhora lúcida e inteligente, e abriu os braços e o coração para a doutrina espírita. Leu as obras de Allan Kardec, se fascinou pelos ensinos espíritas. Ela simplesmente deixou de frequentar a catedral da cidade onde morava e onde tinha uma cadeira cativa, para frequentar uma modesta sala de um centro espírita, onde passou a ser cativada pelos espíritos e revelou uma mediunidade admirável, passe de cura. Anos depois, na data do seu aniversário, que era sempre comemorado pelos amigos dela, ela recebeu um presente, uma vasilha de porcelana inglesa, muito bem decorada, que lhe foi levada por um pobre atormentado, desses que vagueiam pela cidade com um cartão. E no cartão, sua amiga de antes lhe dizia, aí segue o meu presente pelo seu aniversário. Dentro dele está o que você merece. Maria Modesta ficou muito sensibilizada ao receber o presente. Desenrolou a caixa e tirou o vaso de porcelana e abriu. E aí viu que estava cheio de dejeto humano. De forma nenhuma ela se aborreceu. Um ano depois, quando sua amiga fez aniversário, ela lhe mandou um buquê de rosas e um cartão que dizia: agradeço penhoradamente o seu presente. Estou lhe devolvendo o vasilhame de porcelana com o conteúdo que você me enviou
eu coloquei na haste de uma roseira. E agora estou lhe mandando as rosas que saíram dali. Deus a abençoe. Meus irmãos, isso é um ato de perdão. Devolveu em luz o que recebeu em trevas. E ficou bem. A amiga, que posteriormente, obsediada, foi lhe pedir ajuda. Ou Maria Modesta, que tinha as mãos iluminadas pelo amor. O esquecimento, meus irmãos, somente vem depois que a memória diluiu a impressão negativa que o fato nos causou. Isso demanda tempo, reflexões e autossuperação. Muitas vezes acreditamos que, se perdoarmos, estamos sendo coniventes com o erro do outro. Engano nosso, meus irmãos. Perdoar não é ser conivente com o erro do outro, porque nós não estamos de acordo com o que a pessoa fez. Mas é simplesmente não nos colocarmos contra a pessoa. Agora, é importante não fingir que tudo está bem quando não está. Se a pessoa nos fere, depois chega na mesma hora e nos diz, me perdoa, sejamos honestos, meus irmãos, e digamos, não, hoje eu não posso te desculpar. Estou muito magoada. Me dê um tempo para que eu possa trabalhar isso em minha intimidade, diluir essa mágoa e trabalharmos a mágoa. E diz a pessoa, depois nós conversamos. O que não devemos, meus irmãos, é devolver o mal que nos foi feito. Quando não perdoamos, ficamos presos ao passado, revivendo todo instante o que sentimos no momento do fato ocorrido. E o pior, meus irmãos, é que muitas vezes que nós erramos, fizemos mal e não nos perdoamos, o auto-perdão, ficamos remoendo o fato. Algumas vezes já nem lembramos mais do fato ocorrido, o que foi que fizemos, mas sentimos um sentimento de culpa, mágoa, ressentimento, como se estivesse praticando o ato nesse momento, exato momento. Na verdade, em nível consciente, realmente não sabemos por que estamos sentindo tanta culpa, tanta mágoa, mesmo que o fato tenha ocorrido em outra existência. Para melhor exemplificar como agimos, reagimos diante da necessidade do auto-perdão, do perdão, lembramos do depoimento de uma alma em trajetória evolutiva que buscou o atendimento fraterno numa casa espírita após o desencarne de sua filha, que nasceu doente. Tudo que ela fazia para se perdoar era em vão, pois ela achava que, talvez, tivesse feito alguma coisa diferente do que fez, talvez sua filha pudesse ainda estar viva. E isso estava levando a desejar a morte, a se suicidar. Como era religiosa e não tinha coragem de praticar o ato, ela se odiava por isso e se sentia como se fosse uma covarde por não ter coragem de praticar o ato, o suicídio, mas que ela era responsável por todo o sofrimento que estava sentindo. Em seu depoimento na casa espírita, ela narra aos atendentes de que uma noite ela teve um desdobramento regressivo ao se deitar e passou a relatar que, de repente, ela se viu ainda jovem, numa outra vida, que era a filha mais velha de uma família. Na verdade, ela era o arrimo daquela família. Seu pai havia falecido de morte súbita e, muito jovem, ela assumiu o sustento daquela família, renunciando os prazeres transitórios do mundo físico. Por isso, não se casou, não constituiu o seu próprio lar. Depois de certo período da morte de seu pai, todos já estavam mais ou menos equilibrados e a vida
parecia que lhe voltaria a sorrir quando sua mãe adoeceu. Uma doença incurável naquela época, mas hoje facilmente tratável. Depois de muito sofrer com a doença, sua mãe pediu a ela, como filha mais velha, que a ajudasse a morrer suavemente, o mais rápido possível. De início, meus irmãos, ela relutou um pouco, ela disse que relutou um pouco com a ideia de ajudar a mãe a morrer. Mas com o passar dos dias, ela foi achando que a eutanásia seria, na verdade, uma bênção, porque poria fim a todo o sofrimento da sua mãe. E ela acreditava que, ao morrer, colocaria fim a tudo, principalmente de sua mãe, que ela amava tanto. Na verdade, meus irmãos, ela não estava, era suportando ver sua mãe sofrer tanta dor. Nos momentos de crise, sua mãe gritava, chorava de dor, levando as pessoas da casa ao seu derredor sentir-se infeliz, impotente, por não poder levar nenhuma ajuda, nem aliviar um segundo que fosse o sofrimento dela. Diante desse quadro de dor, então ela disse que a jovem começou a pensar, já que a saúde não poderia retornar e que as dores estavam aumentando dia a dia, cada vez mais, juntamente com o cansaço que é natural na família que está com um doente em fase terminal, começou a se questionar por que deixar sua mãe sofrer. Não seria um benefício ajudá-la a morrer suavemente, sem dor, como ela queria? Não seria uma morte mais digna, sem gritaria, sem choro? E também, ela sabia que isso ia aliviar o sofrimento dos outros, pois todos sofrem ao ver seu ente querido morrer gritando de dor. Então, ela resolveu atender o pedido de sua mãe. E numa noite, quando todos dormiam, ela se levantou, dirigiu a sua mãe e perguntou: Mamãe, como é que eu faço? Então sua mãe lhe informou: Filha, pega aquele remédio. Você o despeja em um copo com um pouquinho de água e depois me ajude a beber. E assim ela fez a eutanásia. A partir daquele instante, a dor e o desespero instalaram-se dentro da jovem e um ódio crescente foi tomando conta dela, desde o momento que ajudou sua mãe a tomar o remédio em dose mortal. Depois que o fato se consumou para a jovem, parecia que a morte havia chegado suavemente, como uma dama vestida de branco, que colocou a mão nos olhos de sua mãe, que se fecharam suavemente, como se ela estivesse a dormir, e morreu calmamente, como ela havia solicitado. Porém, ao ver o corpo de sua mãe enrijecendo, a jovem sentiu um calafrio, como se seu corpo, seus órgãos, também fossem enrijecendo, morrendo, junto com sua mãe. E seu rosto foi se transformando, como se fosse uma máscara, muito pálida, como essas máscaras usadas nos bailes de máscaras de antigamente. A única coisa que a jovem conseguiu falar naquele instante foi de mente bem baixinho: a mamãe morreu. E começou a repetir, mas erguendo a tonalidade de sua voz. E foi repetindo até que saiu um grito estridente: a mamãe morreu. Todos da casa acordaram com o grito da jovem e entraram rapidamente no quarto, já em desespero, tão comum às pessoas que não têm nenhum conhecimento da imortalidade da alma. Sua avó, mãe de sua mãe,
entrou no quarto cambaleando, aos gritos, pedindo explicação a Deus por ter levado a sua filha antes dela. E debruçando sobre o cadáver de sua filha, pegando-as pelos ombros, sacudiu-as várias vezes, como se quisesse chamá-la de volta ao corpo. E a senhora conta que a jovem, ali de pé, olhando para o corpo de sua mãe em silêncio, parecia estar muda, chocada, mas o pensamento, a consciência estava lhe gritando, como um juiz implacável e acusador de dedo rígido, apontando para ela, dizendo sem palavras em sua intimidade: olha o que você fez. Isso é um crime sem perdão. Matar a própria mãe é o pior dos pecados, pois ela lhe deu a vida. Que ingratidão é matar quem lhe deu a vida. E gritava em sua mente: Jesus nos ensinou que o maior pecado é a ingratidão dos filhos. Olha o que você fez, sua criminosa, sua assassina. Seu ato jamais lhe será perdoado. E a partir daquele momento, disse a senhora, seu único desejo era morrer, acabar com todo o sofrimento que isto lhe estava gerando. E ela se viu como jovem, assistindo todo o cortejo fúnebre de sua mãe, como se fosse uma espectadora de fora, só olhando, sem nenhuma manifestação visível. Parecia, na verdade, meus irmãos, uma estátua de cera. Sua mãe era uma pessoa muito querida na localidade que morava. Por isso, a cidade toda esteve presente em seu funeral. Ela, a jovem, nem estendia a mão para as condolências, mas todas as pessoas chegavam nesse momento até ela, a abraçavam, ela com a mão na cintura, acariciava uma velha arma de seu pai, que ela havia colocado na cintura. Aquilo, disse a senhora, parecia que dava força para a jovem caminhar junto ao cortejo fúnebre, até o túmulo onde sua mãe seria sepultada. O padre foi chamado para fazer o ritual tão comum à época, onde se abre o caixão, faz uma oração e joga água benta para que o corpo fosse abençoado por Deus. Nesse exato momento, então, a jovem se abaixou com a mão na cintura e a senhora fala aos atendentes que era como se ela mesma sentisse a arma em sua cintura. Sentiu o próprio dedo no gatilho e viu surpresa quando a jovem rapidamente tirou a arma da cintura e levou o revólver ao ouvido. Todos os presentes ficaram estupefatos, chocados, surpresos. Ninguém acreditava no momento que estava ocorrendo. Só despertaram do choque quando ouviram o estampido do tiro. Nesse instante, ela, a senhora, diz que voltou para o corpo, com a respiração ofegante, suando frio, sem entender muito bem o que era aquilo que estava ocorrendo. E era por isso que ela buscava a casa espírita, a fim de entender o que tinha ocorrido com ela. E ela queria que eles a orientassem o que ela deveria fazer, porque um ódio crescente estava lhe tomando proporções inimagináveis por aquela jovem que ela sabia que ela era ela mesma, mas que, ao seu ver, era uma jovem homicida e suicida, e que ela era responsável por todo o sofrimento que estava tendo agora, e que ela nunca mais seria feliz por causa dos atos praticados pela jovem. E que, quando ela se olhava no espelho, vendo a sua imagem refletida, ela gritava em pensamento: eu te odeio, você é responsável por todo o meu sofrimento.
você deve morrer. E ela fala então aos atendentes, venho aqui na casa espírita, porque eu não quero me matar. Por favor, me ajudem se puder. Os atendentes, nesse momento, a abraçaram junto e os dois, com os olhos cheios de lágrimas, lhe disseram, que bom que veio buscar ajuda. Você é filha de Deus e merece toda a felicidade do mundo. Conversaram com ela por horas, sem se importar com o avançar das horas. O que sabemos hoje é que essa senhora passou a frequentar a casa espírita e a trabalhar, mas ela se sentia ainda responsável pelo sofrimento que estava causando a todos. Ela desejava saber o porquê tanto sofrimento. E um dia, na reunião mediúnica daquela casa espírita, ela houve uma comunicação de que veio um espírito muito jovem e disse que queria deixar uma mensagem e que, se eles permitissem, depois eles entregassem aquela mensagem a uma trabalhadora da casa espírita de nome Celestina. O dirigente da reunião mediúnica concordou e então o espírito começou a falar e disse, Mamãe Celestina, eu vim aqui para lhe dizer que eu nasci com uma programação de vida física bem curta, somente de alguns meses, quase um ano, mamãe. Nada que você fizesse poderia mudar essa minha programação de tempo de vida física. Olha, você poderia me levar aos melhores médicos, aos melhores hospitais, nos grandes centros do país. Nada, mamãe, mudaria, porque era um momento de prova para mim e para você. Isso ocorreu, mãezinha, porque, na verdade, a senhora já sabe, mas ainda não fez a ligação, mamãe. É que numa existência anterior, eu era mais velha do que você. Na verdade, eu era sua mãe. E por eu ter contraído uma doença incurável na época, hoje facilmente tratável, eu pedi a você, como filha mais velha, que me ajudasse a morrer, que me fizesse a eutanásia. Depois do ato, mãezinha, da eutanásia, iniciou para mim um período de dor e desespero. Eu sabia que havia morrido, mas as crises de dor continuavam. Agora, acrescida de acusações de seres que me levavam ao desespero. Senti os vermes comendo meu corpo, desmaiava e voltava na mesma situação. E tudo aumentou mais, mamãe, quando eu fiquei sabendo do teu suicídio. Ninguém pode imaginar a dor de uma mãe ao saber que, por causa de sua solicitação equivocada, leva a própria filha querida ao suicídio. A dor é imensa. Ninguém pode avaliar. Quanto tempo fiquei assim, mamãe? Não sei descrever, mas para mim pareceu uma eternidade, até que fui trazida ao hospital a fim de me recuperar do suicídio assistido. E um dia, finalmente, recebi notícias de você, que me trouxe um alívio que ninguém também pode imaginar. Fui informada que você estava num novo corpo e que havia acabado de constituir um lar. E a partir daí, mamãe, uma nova vida iniciou-se para mim, porque passei a receber todas as noites sua visita no hospital em que estava internada.
fui me recuperando, me adaptando à nova vida. E um dia, juntas, andando pelo jardim, sentamos e fizemos uma oração, pedindo a Deus que me permitisse retornar ao corpo para cumprir o período de vida que nós havíamos interrompido, eu com suicídio e você me ajudando com a eutanásia. Quando veio a autorização para eu voltar ao corpo físico, começamos a programar o meu retorno. E você, mamãe, apesar de ter certa idade, me aceitou, me deu a nova oportunidade, sabendo com antecedência que eu permaneceria pouco tempo em seus braços, que na verdade seria poucos meses, que representava realmente o período que antecipamos com meu suicídio assistido e você pela eutanásia. Mamãe, sabendo de todo o sofrimento que isso lhe ocasionaria e que estaria colocando em risco a própria vida, a própria saúde, porque seria uma gravidez de alto risco, onde teria que ficar de repouso, sem muita atividade até o fim, para poder levar a bom termo a gravidez, você aceitou. E eu lhe agradeço muito, mãezinha, e rogo a Deus lhe abençoe e que um dia possamos estar juntos novamente. Embaixo vinha o nome da filha, Ana Maria, e ao lado o nome da bisavó paterna, Inês, que ninguém naquele centro espírita sabia o nome. Celestina recebeu a carta da filha e entendeu tudo. E a partir daquele momento, nunca mais ela se sentiu responsável pela morte das suas filhas. Meus irmãos, a eutanásia é um crime hediondo, pois quando o doente que dizemos amar necessita mais de carinho, atenção, de amor para suportar com coragem e confiança um momento de prova para se ressarcir com sua própria consciência e assim poder sentir-se com as leis de Deus escritas em sua consciência, nós nos arvoramos de deuses e achamos que devemos abreviar a prova sem levar em conta os desígnios de Deus, esquecido de que ninguém sabe realmente qual é o dia da sua partida, do seu retorno para o plano espiritual. E também, quem nos garante que no momento final a pessoa não possa se recuperar? Quantas pessoas que têm o prognóstico médico de que vai viver somente horas, dias ou meses? E o que vemos é que o tempo passa e algumas dessas pessoas se recuperam, deixando os outros admirados. Meus irmãos, esse relato dessa jovem senhora nos mostra como é trabalhoso o perdão e o auto-perdão. Nossa irmã estava com dificuldade de se perdoar de um ato de loucura praticado num passado remoto, em outra encarnação. Porque na atual encarnação ela não tinha lembrança nenhuma desse fato, mas ela se sentia culpada de um erro, nem sabia qual era esse erro, só desejando punição, castigo, para poder se sentir perdoada. Realmente, meus irmãos, perdoar é não revidarmos o mal, mas é também nos esforçarmos para nos vermos como aprendizes da vida e sabermos que nós podemos errar, mas nós estamos esforçando por acertar. Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos realmente aprendermos a perdoarmos e sermos um dia plenamente felizes. Até breve, meus irmãos.